Direto da redação. Economista Ranulfo Vidigal está comigo ao vivo aqui no Estúdio Viu Digital virtualmente. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Em primeiro lugar, solidariedade, toda a nossa solidariedade à Serrinha, Campos, a Macaé, a Rio das Ostras, toda essa região. Você acaba de mostrar toda essa situação dramática, é fruto das mudanças climáticas que vieram para ficar. Nós temos um amigo comum, o professor Marcos Pedrovski, que há muito tempo vem falando sobre isso, né? Quer dizer, os climas cada vez mais instáveis, momentos de muita seca associados a momentos de muita chuva, né? Mas nesse momento os prefeitos, eu tenho certeza, estão agindo no sentido de minorar a situação concreta da população. Mas você, como bom jornalista, está colocando essas questões em primeira mão. Mas a minha solidariedade. Bom dia. O Ranulfo, tem essa entrevista do Marcos Pedrovski aqui que eu vou reprisar. Nós vamos pedir para reprisar aqui na Demais News TV, porque ele tem essa entrevista completa. Ele foi à China. Essa entrevista nós fizemos, eu acho, foi em 2019, nós fizemos essa entrevista com ele. Ele e o professor Carlos Rezende foram à China e discutir justamente em Xi'an, uma cidade na China. E o tema foram lá discutir efeitos climáticos e conhecer experiências da cidade chinesa no enfrentamento desses efeitos climáticos. Mas bem lembrado, e nós vamos reprisar essa entrevista do Marcos Pedrovski aqui no Cidade em Pauta. Bem lembrado. Ranulfo, eu gostaria que você comentasse agora, nesse exato momento, algo que nós já antevíamos ontem aqui, por ocasião de sua participação no programa. Foi com relação à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Campos. Estava inicialmente marcada para 13 de dezembro, divulgado no Diário Oficial. Esse calendário foi antecipado para ontem e a oposição praticamente venceu a eleição. Elegeu toda a mesa diretora na Câmara de Vereadores de Campos. E o outro ponto que eu gostaria que você comentasse foi com relação à decisão da Câmara que deu uma margem de manobra ao prefeito Vladimir Garotinho para remanejar o orçamento em 20%. Até então se discutia 5%. E a informação que tem aqui no jornal, uma reportagem que está aqui na fonte exclusiva, o grande artífice, articulador que permitiu esse entendimento entre o prefeito e a oposição foi o governador Cláudio Castro e o deputado Rodrigo Bacelar. Ranulfo. Bom, Roberto, eu diria que, como nós analisamos os fenômenos, não a partir da superfície, mas nós analisamos sempre fenômenos a partir dos interesses em jogo, eu podia declarar aqui para você, sem medo de errar, que ontem, 7 horas da noite, começou o processo eleitoral de 2024 na cidade de Campos. O processo eleitoral da sucessão em 2024. Por quê? Porque ficou claro o conjunto de forças que estão nesse momento na cidade. Primeiro, um árbitro, o governador, que conseguiu um entendimento entre as duas correntes para corretamente deixar uma possibilidade de remanejamento de 20% do orçamento, que é uma coisa razoável, e não tranca o governo, não dificulta o governo. O governo vai operar ano que vem, provavelmente com um orçamento, o maior orçamento da sua história, 3 bilhões de reais, pelas minhas estimativas, matéria da fonte exclusiva ontem à noite, colocada por você, muito bem comentada, né? E agora nós temos a corrente situacionista do meu amigo Vladimir, e segundo as contas que eu e você olhamos ontem, ele vem muito bem na questão financeira orçamentária, vai ter uma sobra de caixa de 500 milhões, está gastando só 36% da receita com folha de salário, está começando os seus investimentos, está investindo no social, está investindo 815 milhões em saúde, portanto, mostrou que a sua equipe e eles são, na questão da gestão específica, são bastante eficientes. E a corrente que
a partir de ontem, passa a dominar a segunda instância mais importante em termos políticos na cidade, que é a executiva da Câmara de Vereadores, né? Portanto, eu diria que começou o processo eleitoral de discussão para 2024. O Vladimir tem a chance de continuar fomentando a cidade para que ela melhore cada vez mais, e a oposição vai ter um papel muito importante de uma cobrança inteligente para que as políticas públicas sejam as melhores possíveis. Mas está claro que nós temos agora um embate, como aconteceu 48 horas antes, 24 horas antes, em Carapebus, onde também o processo eleitoral de sucessão começou a existir com a nova executiva da Câmara de Vereadores. Essas são as minhas primeiras palavras, não sei se você concorda. Eu concordo perfeitamente, Ranulfo. Em Carapebus, 24 horas depois de consumada essa vitória da oposição na presidência do Legislativo, o prefeito Bernardo Tavares, ele reapareceu na cidade. Ele até então era sumido, ninguém via o Bernardo Tavares na cidade. Mas ele aparece vestido de colete, no enfrentamento de chuva, dessa tempestade toda. Ok, perfeito. Eu acredito que agora, a partir do momento em que houver esse contraponto no Legislativo, você facilita duas coisas. Primeiro, você vai ter um Legislativo atuando mais no processo de fiscalização das ações do Executivo, isso é positivo. A separação entre poderes, né? O Rousseau já falava sobre isso. Os poderes são independentes, porém harmônicos, e cabe o Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, é uma atribuição. O governo de Vladimir, por outra via, também vai ser mais proativo. Eu acho que a partir do momento que tem esse contraponto, o governo ele estará mais proativo no sentido de resolver algumas questões pendentes na administração pública. Agora, eu só gostaria aqui de trazer aqui uma discussão e colocar na mesa aqui, porque a gente tem alguns minutos ainda aqui, é o seguinte: a partir de abril do ano que vem, nós estaremos sob a vigência de uma nova lei de licitações. A lei que entra em vigor em abril. Nós temos agora na vigência a Lei 8.666. A nova lei que entra em vigor em abril do ano que vem, ela estabelece o seguinte: pregão eletrônico. O processo de licitações ele não vai ser mais presencial. Até uma equipe da prefeitura, desses municípios todos se adequarem à nova lei de licitações, esse período é um processo natural, um processo de adaptação, um processo de reformulação. Você tem um ano de véspera de ano eleitoral, você vai ter um segundo semestre comprometido. E no ano de 2024, propriamente dito, você tem por força de legislação eleitoral, uma administração amarrada numa camisa de força. Então é o seguinte: o governo corre o risco de ter muito dinheiro em caixa, 3 bilhões, está fechando o orçamento agora, já tem mais de 500 milhões, vai fechar o orçamento com 500 milhões em caixa, segundo a avaliação, segundo o levantamento da fonte exclusiva. Então poderá ter muito dinheiro em caixa sem poder gastar, Ranulfo. Bom, para sair dessa camisa de força, ele terá que acelerar um conjunto de licitações. Aliás, ele já está investiu até outubro 27 milhões em infraestrutura, e isso está crescendo, né? A gente viu na curva, a curva de crescimento de investimento em infraestrutura, o que é uma boa notícia, porque quando ele investe em infraestrutura, isso redunda também em empregos na construção civil. Eu imagino que a sua equipe possa lhe assessorar para que ele faça o melhor possível em relação a isso. Principalmente por outro motivo. Ele tem 3 deveres de casa, na minha avaliação, e se eu estiver errado, você me corrige. Primeiro, ele precisa rearticular suas pontes com Brasília, para trazer recursos do orçamento federal que ele vinha trazendo com muito volume. 2, ele precisa continuar sua relação estreita com o governo do Estado, né? E que o governo do Estado quer montar essa parceria estreita. E terceiro, ele terá que colocar políticas públicas eficazes e eficientes e que a população reconheça, para que ele seja um player importante na eleição de 2024. Como nós estamos numa conjuntura muito positiva para a região, você já tem aí os dados da empregabilidade até outubro. Campos teve 4 mil vagas
até outubro, Macaé teve 7.100 e São João da Barra mais de 2.000 vagas. Portanto, a conjuntura de emprego, a conjuntura econômica parece positiva, né? Ele pode, com certeza, surfar nessa onda na verdade, nós estamos diante de duas figuras políticas com um belo futuro, né? O Marquinhos Bacelar está no seu primeiro mandato como vereador e acaba de virar presidente da Câmara, e o Vladimir vem de um mandato de sucesso federal e uma bela vitória para prefeito. Portanto, são dois políticos em ascensão. E no meio, o governador sendo, digamos assim, o árbitro desse contencioso para evitar canelada. Não sei se eu estou com a razão. Ô Ranulfo, vamos ouvir aqui uma declaração do Marquinhos Bacelar. Está no ponto aí, por favor. Vamos ouvir o que falou o Marquinhos Bacelar. Bacelar. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, aos nobres colegas. Quem acompanha a política de perto sabe o quanto foi duro a gente chegar onde a gente chegou agora. O que a gente enfrentou de delegacia, Ministério Público, a TJ, Rio de Janeiro, a Brasília. Então eu quero aqui enaltecer primeiro a união desse grupo, inabalável desde o primeiro dia, fiel, amigo, companheiro. Tentaram de todas as formas dividir o nosso grupo, seja na bola, algumas vezes fora da bola, mas infelizmente faz parte da política. Enaltecer também os colegas presentes, ex-vereadores dessa casa, em especial meu pai, presidente Marcos Bacelar, que está aí, e que desde meu primeiro dia de mandato, quando eu entrei nessa casa, eu falei que o mandato era dele, era por ele, para ele, e faria de tudo para não decepcioná-lo, e eu tenho certeza que estou lutando muito para assim fazer. Agradecer também aos senhores de Rio Preto, presidente Nelson Naim, presidente Alciones, Odisseia, meu padrinho Pereira, Genásio, Ailton Tavares, que está aí presente. Gente, nós só chegamos a uma vitória porque a gente se manteve unido, a gente soube escutar, a gente teve humildade, tá certo? Respeitando sempre os mais experientes dentro do grupo e fora dele. Meu outro padrinho na política, Jorginho Pé no Chão, que eu tive lá para visitá-lo. E frisar para vocês que eu acompanho política mais de perto desde 2004. Sem subestimar ou diminuir nenhum grupo político que já passou aqui. Eu nunca vi um grupo político igual. Ô Ranulfo, eu gostaria que você observasse o seguinte, o que o Marquinhos Bacelar, ele cita o nome das pessoas ali na plateia, agradece. E uma das figuras que ele agradece é a Odisseia Carvalho. Não é isso, Júlio? Foi Odisseia Carvalho, do PT, que estava lá. Você viu alguma sinalização nisso, o Ranulfo? Olha, está claro que o PT, que quer lançar candidato em 2024 nas 200 principais cidades brasileiras, e Campos é uma das 200 principais cidades brasileiras, Campos tem um dos 50 mais importantes orçamentos do Brasil. Tanto a presença da Odisseia também me chamou a atenção. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores já está se posicionando e já escolheu um lado. Quem não entender... Já se inseriu. Então, na minha concepção, já escolheu um lado. Não sei se eu estou errado. Olha, vão ser sim grandes emoções, hein, Ranulfo? Nós teremos grandes emoções aí na República do Chuvisco, Cidade Doce. Nós vamos ter grandes emoções. De tédio não morreremos, meu caro Roberto. Morreremos, não. Ranulfo Vidigal, nós chegamos aqui ao final do programa aqui, né, uma cobertura hoje pela manhã aqui inusitada, porque nós cobrimos toda a região, a situação de chuvas em toda a região, talvez tenha sido aqui, sem medo de errar, acho que a cobertura mais intensa, em tempo real, das chuvas em todas as cidades da região, nas cidades mais afetadas na região, que talvez outros veículos não tenham condições de ter o mesmo aparato. Eu quero agradecer aqui, sobretudo, as pessoas que cooperam, os moradores dessas cidades, todas essas cidades, que o programa conseguiu isso em todos esses anos, né? Que é estabelecer esses links com essas comunidades, seja em Conceição de Macabu, Carapebusque, Samã, Rio das Ostras, Macaé, Rio de Janeiro, Niterói. Então, assim, de onde o programa ele é produzido e como ele conseguiu fazer essa integração regional, isso assim nos satisfaz pra caramba. Mas foi uma cobertura assim intensa. Eu quero agradecer a você aqui por esse fechamento com chave de ouro nessa cobertura aí na cidade de Campos.
Muito obrigado, Roberto. Parabéns a toda a equipe e você tem crescido bastante exatamente pelo trabalho árduo e principalmente pela humildade. Muito obrigado por tudo, meu amigo. Muito obrigado, tá aí o economista Ranulfo Vidigal, com essa análise aí brilhante desse cenário na cidade de Campos, com esse olhar diferenciado, essa radiografia que somente o Ranulfo sabe fazer.